Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Rubem Figueiredo, que nos vai falar sobre os projetos que pretende trabalhar nesse ano de 2014. Boa tarde, senador. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E eu vou começar essa entrevista puxando um assunto que já foi pauta do argumento no ano passado, quando o senador estava focado na questão da convivência entre os produtores rurais, os fazendeiros e as comunidades indígenas na ocupação da terra. Uma questão grave que estava gerando uma tensão muito grande na região no Mato Grosso do Sul e que o senhor pediu uma atenção do Ministério da Justiça, do ministro da Justiça, para explicar e ajudar a dirimir aquela questão. Não foi isso, senador? Bom, inicialmente o meu apelo foi ao governo da República. Fui, como os demais senadores do meu estado e dos estados de Mato Grosso e do Paraná, fomos muito bem recebidos pela então ministra Gleice Hoffmann. Enquanto o processo esteve sob a orientação da Casa Civil da Presidência da República, as demarches no sentido de encontrar uma solução harmoniosa entre os interesses dos produtores rurais lesados e dos indígenas que ocuparam algumas glebas lá, a coisa andou bem. No instante que passou para o Ministério da Justiça, as questões se tornaram mais complicadas. E por quê? E continuam ainda complicadas porque o Ministério da Justiça não ofereceu até o presente momento propostas que fossem da conveniência das duas áreas, tanto dos produtores rurais lesados como dos indígenas, principalmente da chamada gleba Buriti, no município de Sidolândia, lá no meu estado de Mato Grosso do Sul. Esse ambiente de tensão, que não há grau para defini-lo, é o máximo, continua. Evidentemente que nós temos esperanças de que amanhã o governo federal, através do Ministério da Justiça, faça uma proposta que seja conveniente, que seja razoável, que atenda aos interesses das partes, o que não vem ocorrendo até agora. E o senhor pretende tomar mais alguma iniciativa para que isso ocorra? Ô, Tânia, eu quando iniciei minhas atividades parlamentares no ano passado, aqui no Senado, eu tive alguns propósitos. Um deles foi a questão indígena. E persegui a solução disso durante todo o ano. Mas isso não consegui. Mas isso não me esmoreceu. Esse ano vou continuar trabalhando no sentido de encontrar uma solução razoável para as partes, porque nós temos que estabelecer a paz, a confraternização de duas nações, a dos proprietários, dos brancos e dos indígenas. Nós vivíamos lá num ambiente de paz, de cooperação, de entendimento, fraternal. De uns tempos a essa parte, o quadro mudou-se intensamente. Não, precisamos voltar àquele status quo passado. Nós somos irmãos, todos nós somos, de nações que poderão ser consideradas como diferentes. Mas o nosso espírito é um espírito cristão, de confraternização entre todos. Esse é que eu desejo e eu vou perseguir. Então já fica aí anotado uma das agendas do senador para 2014. Outro assunto também que a gente já conversou a respeito, até vamos ver como é que anda, é a questão do gasoduto. Né, senador? Isso aí O gasoduto também é uma tentativa que eu vou continuar perseguindo. Nós tivemos o ano passado audiências nas comissões técnicas aqui do Senado, ouvimos a representação, a diretoria da Petrobras, ouvimos o ministro de Minas e Energia, ouvimos a Casa Civil da Presidência da República. Em todos esses lugares, essas ocasiões, nós encontramos um ambiente de diálogo. E qual é, vamos lembrar para o nosso telespectador do programa Argumento, o objetivo do senhor, o que significa esse projeto gasoduto? O projeto gasoduto é o aproveitamento em Mato Grosso do Sul do gás natural que vem da Bolívia. Esse gasoduto,
ele percorre o território sul-mato-grossense numa área de aproximadamente 600 quilômetros. Esse gasoduto entra no estado de São Paulo, desce ao Paraná, vai a Santa Catarina e termina lá no Rio Grande do Sul. O que nós desejamos é que no território sul-mato-grossense se construa uma usina separadora do gás. Só abreviando a explanação, eu posso dizer o seguinte, que esse gás natural boliviano oferece mais de 100 subprodutos. Desses 100 subprodutos, 3 são necessários ao nosso estado, que é o butano, o propano, que é o chamado gás de cozinha, e a ureia, que serve para fertilizante, que nós já temos lá, através da Petrobras, o início de uma fábrica de fertilizantes que é muito útil à recuperação das terras cansadas do nosso estado. E o gás de cozinha, o GLP, é muito importante, porque com uma usina lá separadora, ao invés de nós pagarmos hoje R$55 um botijão de gás, que vocês pagam talvez aqui em Brasília, isso aí pode reduzir até a metade. Veja o resultado econômico e social disso. E tem mais um detalhe. Com a usina separadora lá, será possível a extensão do gasoduto, de um ramal do gasoduto a Cuiabá, Mato Grosso, e estendendo-se, inclusive, para Goiânia e Brasília. Então, agora que... Desculpa, senador, que você já se lembrou da importância do projeto, nós vamos às notícias sobre ele, porque o senhor tem se empenhado nisso, como o senhor disse, desde o ano passado, né? Desde o ano passado. E tem sido bem recebido pelos representantes... O diálogo está aberto, mas, infelizmente, eu não sinto por parte da Petrobras um desejo de ceder essa área. Porque eu, inclusive, perguntei a eles na audiência que fizemos com o diretor de gás da Petrobras, em nome da senhora presidente da Petrobras, ele nos afirmou que, economicamente, a Petrobras não interessava a usina separadora lá, pelas razões que ele expôs. Entendeu? E eu, inclusive, indaguei nesse instante a ele. Falei, mas se não é possível, se a Petrobras não interessa, os senhores cedam a iniciativa privada. Inclusive, tinha um empresário ao meu lado que tem interesse, entendeu? Tem interesse dessa exploração, porque ele, inclusive, os empreendimentos dele são na área de distribuição do gás de cozinha. Então, e essa resposta definitiva que nós esperamos da Petrobras, apesar das instâncias feitas junto ao ministro de Minas e Energia, até hoje não a recebemos. Mas vamos perseguir, vamos insistir para obter uma resposta definitiva. Senador... Por que a Petrobras se nega, se ela não tem condições, se ela não vê resultado econômico no investimento dessa ordem, por que ela não cede à iniciativa privada, que deseja investir no setor? Empresários interessados, está certo, é justo. Mas o senhor traz também uma lista de novas questões que nós ainda não havíamos tratado aqui no programa Argumento, né? Sobre aqui, desenvolvimento econômico, maciço florestal, apoio ao setor sucroalcooleiro e aproveitamento industrial do milho. Como é que é essa atuação que o senhor pretende em 2014 nesse tema? Com relação ao maciço florestal, eu, desde o início, o meu primeiro discurso da tribuna do Senado, eu abordei esse assunto com os demais. Entendeu? Nós temos em Mato Grosso do Sul uma área que corresponde mais ou menos um terço do território, de terras aptas ao investimento no setor de plantação de eucalipto e de seringueira. Na área do eucalipto já está comprovado. Nós temos 2 empresas lá na região de Três Lagoas, a Eldorado Celulose e a Fiber, não é? Que estão explorando as plantações de eucalipto que lá existem. Isso aí já tem aproximadamente de 700 a 1 milhão de hectares de plantações de eucalipto. Talvez seja a maior do Brasil. E essas 2 empresas que estão lá, para a fabricação de papel e celulose, são das maiores do mundo. Então, nós queremos ampliar essa área. Para ampliar essa área, é necessário que haja uma infraestrutura que só pode ser oferecido
pelo governo federal. O governo estadual tem feito muito nesse sentido, mas é preciso da presença do governo federal. Tanto para a exploração da floresta de eucalipto, como a da seringueira. Hoje nós já estamos tendo lá uma área de mais ou menos 200 a 300 mil hectares de propostas e plantio já efetivado da seringueira, que daí surge a borracha. Uhum. Então, essa região precisa ter uma atenção maior do governo federal. Então, meu trabalho aqui, dos demais senadores do meu estado, é incentivar, sensibilizar o governo para que realmente ele dê uma atenção maior a essa questão, porque é riqueza para o Brasil. Com certeza. A gente tem que terminar o nosso programa, o nosso tempo está se esgotando. Eu ainda não toquei na questão da logística de transporte e nem de Taquari. O senhor brevemente pode falar? Sim. Como é que vai ser a atuação desses dois tópicos? A questão do Taquari é um desastre ecológico que existe lá no estado. Né? É o assoreamento de um rio que atravessa a planície pantaneira e que em virtude do assoreamento do rio, nós temos perdido mais de 1 milhão de hectares de terras que eram dedicadas à pecuária bovina, preservação da fauna, da flora e das pessoas que residiam naquela região. O projeto está andando, eu espero que ele vá ter condições de ter um planejamento adequado já no decorrer desse ano. Está bastante adiantado esse propósito. Mas com relação, e para finalizar, com relação a essa parte de logística de transporte, nós temos um outro problema muito importante que ainda não foi focalizado no Senado da República. Que é a ligação transoceânica do Pacífico ao Atlântico através de uma rodovia chamada bioceânica e que vai ser motivo de uma audiência pública convocada a meu requerimento na Comissão de Infraestrutura, que tem a presidência do senador Fernando Collor. Isso deve ocorrer. O requerimento? Já foi aprovado. Oba, e acontece quando? Deve ocorrer, essa primeira audiência deve ocorrer no mês de março e abril no máximo. Pronto, então a gente já encerra essa entrevista, já deixando agendada uma próxima entrevista para a gente já falar sobre a audiência pública que vai acontecer. Quem vem à audiência, senador? Inicialmente estão convocados o ex-governador de Mato Grosso do Sul, senhor José Orcílio dos Santos, o prefeito de uma cidade lá de Porto Murtinho, por onde seria o trajeto ideal da saída dessa estrada para o exterior, ou seja, para o Paraguai, a Argentina e o Chile, né? O atual governador do estado, que já abordou o assunto, inclusive, na Confederação Nacional das Indústrias, e uma autoridades naturalmente do Paraguai, da Argentina, do Chile e, evidentemente, autoridades nossas, acredito eu que seja o ministro do Transporte, que são as pessoas que estarão mais ligadas a isso. Sem dúvida nenhuma, uma rodovia estratégica e que vai diminuir o transporte de cereais e outros produtos que nós mandamos para o Oriente. Diminui para escoar a nossa produção. Vai diminuir o trajeto em pelo menos via marítima em pelo menos 4.000 quilômetros. É mais uma iniciativa que reduz custos, que melhora, reduz o custo Brasil, não é? Claro, diminui o custo Brasil. Senador, muito obrigada pela sua presença. Aqui reitero que a gente conta com a sua presença mais vezes para falar sobre esses projetos. Agradeço também a atenção de você que nos acompanha no programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso programa. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.